Oi gente, meu nome é Mariana e vamos começar e continuar a ler Sapiens? Se você não entendeu muito bem, dá uma olhada aqui nesse vídeo de apresentação do projeto de leitura de Sapiens. Nele eu conto que eu comecei a ler Sapiens em 2018 e naquele tempo fiz alguns vídeos, começando esse projeto de leitura. Por causa disso, esses novos vídeos vão começar de onde eu parei, ou seja, do capítulo 5 de Sapiens. Eu continuo lendo Sapiens, mesmo tendo começado a lê-lo em 2018, e pretendo terminá-lo com vocês. Nesse vídeo eu vou comentar os capítulos 5 e 6, conforme o cronograma que eu apresentei naquele vídeo que tá aqui em cima e aqui embaixo nos comentários também. Mas não pega o bonde andando não. Começa lá no primeiro vídeo, assista a velocidade 2, para você ouvir o que eu falei mais rapidamente, principalmente o primeiro vídeo que ele é bem sofrível, mas depois melhora, e aí depois você vê me alcançar aqui nesse vídeo, tá bom? O capítulo 5 começa na página 87 e inicia a parte 2 do livro, A Revolução Agrícola. No começo do capítulo 5, o autor começa a falar sobre como os humanos, 2,5 milhões de anos atrás, se alimentavam. Éramos caçadores-coletores. Somente há 10 mil anos atrás, os sapiens começaram a se tornar agricultores. O autor fala que a ideia de que a Revolução Agrícola foi um grande salto para a humanidade é uma fantasia. Não há indícios de que as pessoas tenham se tornado mais inteligentes com o tempo. Ele diz isso porque a Revolução Agrícola se traduziu em mais trabalho, menos lazer, mais gente no mundo e, com isso, o favorecimento de uma elite. As plantas domesticaram o Homo sapiens, não o contrário. Nas páginas 90 a 92, o autor conta como ocorreu essa domesticação com o trigo. Por exemplo, para mostrar as várias mudanças que a agricultura promoveu na vida dos sapiens. A ideia é que o objetivo da evolução é a reprodução, sem se preocupar com qualidade e sim com quantidade. O autor diz: essa é a essência da Revolução Agrícola, a capacidade de manter mais pessoas vivas em piores condições. A ascensão da agricultura aconteceu de forma gradativa. Demorou bastante para existirem assentamentos permanentes com colheita de grãos, especialmente o trigo. As melhorias feitas a cada geração sobrecarregavam cada vez mais os agricultores. Ao pensar em fazer mais, trabalhar mais para obter mais abundância, para ter uma vida melhor, as pessoas não viram as armadilhas em que estavam caindo. A busca pela vida mais fácil resultou em muitas dificuldades, como nós vemos e vivemos atualmente. O autor diz: a história da armadilha do lucro traz uma lição importante. A busca da humanidade por uma vida mais fácil desencadeou forças imensas de mudanças que transformaram o mundo de uma maneira que ninguém havia imaginado ou desejado. Depois de mostrar todo esse cenário, que parece muito plausível, o autor traz outro questionamento. E se os sapiens tinham outras aspirações e estavam conscientemente dispostos a tornar suas vidas mais difíceis a fim de alcançá-los? Para exemplificar essa hipótese, o autor conta sobre o descobrimento de uma estrutura monumental na Turquia. Ele fala que as evidências mostram que essa estrutura foi construída pelos caçadores-coletores há cerca de 9.500 anos antes de Cristo, mas que essa estrutura não tem nenhuma finalidade utilitária evidente. E por que isso é tão interessante? Porque isso só seria possível com um sistema ideológico ou religioso sofisticado, o que, pelo menos até então, não é atribuído aos caçadores-coletores, que viviam apenas pro aqui e agora, sem uma evidência de fé ou outros mitos societários. O próximo tema sobre o qual o autor trata é como a Revolução Agrícola foi um sucesso da perspectiva evolucionária, mas um desastre da perspectiva, eu diria, da felicidade. O autor diz: essa discrepância entre sucesso evolutivo e sofrimento individual é talvez
a lição mais importante que podemos tirar da Revolução Agrícola. E eu me pergunto, só teremos sucesso como espécie ao custo do sofrimento individual de uma grande parte da população mundial? O capítulo 5 me deixou muito pensativa acerca do que é exatamente evolução. Somos evoluídos porque trabalhamos mais e lutamos muito pelo dinheiro, pelo sucesso, pela prosperidade? Será que seríamos mais felizes se tivéssemos uma vida mais simples? Se tivéssemos uma vida mais fácil? O capítulo 6 continua falando das diferenças da vida pós-agricultura. A troca do nomadismo pelos assentamentos permanentes, da caça e da coleta pela agricultura. Por causa dessas mudanças, também começaram a ter muitas modificações do ambiente pelo homem. O autor diz: a Revolução Agrícola tornou o futuro muito mais importante do que havia sido até então. E se pararmos para pensar bem, a agricultura do começo dos tempos era uma coisa muito louca. Dependia muito de fatores externos totalmente incontroláveis. Além disso, a agricultura foi a base dos sistemas políticos e sociais de grande escala, ou seja, a base da exploração humana. O autor diz: a história é o que algumas poucas pessoas fizeram enquanto todas as outras estavam arando campos e carregando baldes de água. Não foi a escassez de alimentos que causou a maior parte das guerras e revoluções da história. E isso acontece ainda hoje, né? O motivo das nossas guerras, os motivos dos nossos conflitos até hoje não é por causa da fome. Atualmente, a fome existe tanto quanto existem alimentos para matá-la. Mas o lucro é mais importante do que as vidas que não podem arcar com ele. O autor fala algo muito interessante que tem muito a ver com isso. Não desenvolvemos um instinto de cooperação em massa. A maior parte das redes de cooperação humana foi concebida para a opressão e a exploração, e as normas sociais que sustentavam tais redes de cooperação não se baseavam em instintos arraigados, nem em relações pessoais, e sim em mitos compartilhados. O autor fala bastante nos primeiros capítulos, acho que até que no capítulo 1 mesmo, sobre mitos compartilhados, e eu acho isso uma ideia muito interessante. Para exemplificar isso, depois o autor dá o exemplo do Código de Hammurabi e da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele diz: o Código de Hammurabi afirma que a ordem social babilônica tem origem em princípios universais e eternos de justiça ditados pelos deuses. A Declaração de Independência dos Estados Unidos também proclama princípios universais e eternos de justiça inspirados por um poder divino. Ou seja, eles falam basicamente a mesma coisa, apesar de serem bem diferentes. E o autor faz uma reflexão sobre igualdade muito interessante, pensando em como a ordem imaginada das coisas realmente dita o mundo desde sempre. Os mitos coletivos é o que nos faz viver em sociedade. Enquanto a maioria das pessoas acreditar nos mitos coletivos modernos, como por exemplo direitos humanos e igualdade, a ordem imaginada está a salvo. O autor explica que 3 fatores nos impedem de perceber a ordem imaginada que organiza nossa vida. Número 1. A ordem imaginada está incrustada no mundo material. Nossos pensamentos e o que acreditamos está exposto nos nossos costumes. Ele dá como exemplo o individualismo no mundo moderno e na Idade Medieval. Número 2. A ordem imaginada define nossos desejos. Queremos o que queremos hoje por causa do que foi culturalmente construído na nossa sociedade. Para exemplificar esse ponto, ele fala sobre o consumismo romântico. E número 3, a ordem imaginada é intersubjetiva, ou seja, é pautada em coisas que não existem realmente, mas uma maioria de indivíduos acredita nelas, então elas existem. Por exemplo, o dinheiro é algo intersubjetivo. As pessoas dão um valor que não existe, mas existe, a um pedaço de papel
ou de metal. E para mudar uma ordem imaginada existente, precisamos primeiro acreditar em uma ordem imaginada alternativa. Eu achei sensacional essa reflexão que o autor propôs e eu fico pensando bastante nisso. Como seria um mundo totalmente diferente? Bem, esses foram os meus pensamentos e comentários sobre os capítulos 5 e 6 de Sapiens, do Yuval Harari. Eu espero que vocês tenham gostado e se sintam à vontade para deixar seus comentários aqui embaixo. Eu vou adorar discutir esse assunto com vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, no botão vermelho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Na próxima semana, como você pode ver pelo cronograma aqui na caixa de descrição, a gente vai falar sobre os capítulos 7 e 8. E eu espero muito que esse projeto de leitura dê super certo para vocês e para mim. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui para mim. Eu vou adorar saber a sua opinião sobre esse projeto. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!